Apenas algumas semanas já se passaram desde o lançamento de Godzilla e Kong: O Novo Império nos cinemas, só que uma pergunta ela continua na mente dos fãs. Afinal, por que o Scar King foi um vilão tão fraco? O tirano da Terra Oca e imperador dos primatas gigantes tinha tudo para ser uma das ameaças mais incríveis do Monsterverse. Só que o que a gente viu em The New Parry foi algo completamente diferente. Nesse filme a gente descobriu que aquilo que fazia o Scar King alguém tão terrível nem era ele próprio, mas sim um outro titã com poderes de gelo que o tirano controlava através de um cristal. Dessa forma, bastou que o vilão perdesse o controle sobre a Shimu para que assim a sua derrota fosse concretizada. Essa relação do Scar King com a sua lagartixa de estimação pode até ser uma das explicações do porquê o tirano foi um dos vilões mais fracos de toda a franquia. Mas não, ela não é a única. Também pode haver outros motivos que a gente vai levantar nesse vídeo de hoje. Então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos juntos para mais um vídeo. Não é segredo pra ninguém que toda a expectativa que os fãs do Monstroverso tinham sobre a introdução do Scar King acabaram sendo frustradas quando The New Parry chegou aos cinemas. Embora, pessoal, é importante a gente ressaltar que os últimos trailers da sequência já estavam dando algumas pistas pra gente que o tirano da Terra Oca não passava, todo esse negócio de ser uma pessoa tão perigosa assim, afinal ele só tava levando pancada. Mesmo assim, a gente ainda tinha aquele restinho de esperança de que a coisa fosse mudar durante a trama do filme. Eu até me lembro que bem no começo da campanha de marketing de Godzilla e Kong: O Novo Império, alguns fãs já estavam super empolgados com o misterioso vilão, que estava aparecendo lá naqueles teasers. Tinha até gente falando que aquele titã já era o favorito deles dentro do Monsterverse. E era até algo bem comum ver esse tipo de comentário aqui nos vídeos do canal, onde eu mostrava algum detalhe sobre o Scar King, a galera falava, nossa, esse vilão já é muito da hora e tal, só que no filme não foi bem assim. E nem dá pra julgar esse pessoal, afinal, na teoria, esse vilão realmente parecia ser bem interessante, só que ele não tava no nível de bater de frente com o Godzilla e o Kong juntos. Vale a lembrança de que The New Parry originalmente era um filme solo do Gurilão, só que os planos da Legendary junto com a Warner, eles acabaram mudando, tendo em vista que a participação do Godzilla na história daria um retorno financeiro muito maior pra eles. E vamos combinar que, pelo menos nessa parte, fez sentido, os engravatados acertaram, já que o filme ele não completou nem mesmo um mês de lançamento e já tá entre as maiores bilheterias de toda a franquia. Entretanto, pessoal, eu considero que houve um pequeno erro nessa hora de adaptar a história, que inicialmente era uma história só do Kong, envolvendo a trama só dele, e aí teve que adicionar o Rei dos Monstros. Embora isso não tenha sido confirmado inicialmente, ficou claro pra gente que os produtores do filme, eles simplesmente mantiveram o Scar King como o antagonista principal do Kong e resolveram adicionar um outro titã para rivalizar com Godzilla. Embora eu acredito que seria bem mais interessante, no lugar deles fazerem isso, eles simplesmente tivessem adaptado o vilão para ser uma ameaça muito maior, que pudesse bater de frente com o Kong e o Godzilla. E pra mim, esse é o principal motivo que fez com que o Scar King parecesse tão fraco durante o filme. No caso, eu tô me referindo a terem adicionado a Shimu dentro da história para enfrentar o Rei dos Monstros. Dessa forma, o tirano da Terra Oca ficou parecendo mais fraco entre todos eles. Isso porque o seu nível de ameaça não poderia ser tão alto, já que o seu verdadeiro oponente era apenas o Kong. E se a gente até pegar outras produções da franquia como exemplo, isso fica ainda mais evidente, já que o Scar King ele combina bem mais com as criaturas enfrentadas pelo Kong lá em seu primeiro filme. Por outro lado, em The New Parry é dito que o líder dos primatas gigantes já foi um adversário do Godzilla no passado. Até mais do que isso, segundo o povo Eerie, foi o próprio Rei dos Monstros que aprisionou toda a espécie do Kong lá naquele covil na onde eles estavam. Sendo assim, pode ser que no passado o Scar King fosse um titã bem mais ameaçador que a versão atual que a gente viu dentro de The New Parry. É claro que isso levaria a uma outra dúvida, que é justamente o motivo que fez o tirano ficar tão fraco com o passar do tempo. E a resposta mais óbvia para essa questão seria o próprio fator do tempo, já que não sabemos quantos anos se passaram desde que essa criatura ficou presa dentro da Terra Oca. A própria aparência do Scar King, ela parece dar aquela impressão de que ele tá velho, um titã bem velho. De qualquer forma, faz sentido que o tirano da Terra Oca tenha ficado mais fraco por conta do período em que ele ficou comandando seus prisioneiros lá dentro do covil da Terra Oca. Se a gente parar pra pensar, o Kong deve ser o primeiro adversário que o Scar King enfrentou em centenas ou até milhares de anos. Talvez seja até por isso que o vilão tem uma aparência muito mais magra, justamente porque ele não tá em forma. Embora fosse de se esperar que um líder, de um grupo de titãs precisasse se cuidar um pouco mais, já que a qualquer momento algum dos seus comandados poderia tentar tomar o seu trono. Mas aí que tá, gente, existe algo que deixou o Scar King ainda mais relaxado com tudo isso. E sim, eu tô me referindo ao Titã Shimu. Não fica claro em qual momento essa criatura passou a ser
tomada pelo tirano da Terra Oca, mas certamente isso fez com que ele se preocupasse muito menos com seus possíveis adversários. Tanto é que no momento em que o Scar King percebe que ele não conseguiria derrotar o Kong, ele já aciona a Shimu através daquele cristal. Essa atitude do vilão deixou claro que ele se assegurava bastante na sua aliada com poderes de gelo, e isso pode ter feito com que ele fosse enfraquecendo fisicamente com o passar do tempo. Já que se surgisse qualquer problema, era só o Scar King acionar a Shimu. Então, me apegando ao roteiro do filme, eu acredito que a explicação pro Scar King ser um vilão tão fraco em The Parry é que ele estava um pouco velho e bem fora de forma. O tirano da Terra Oca passou muito tempo se apegando ao fato de possuir controle sobre uma criatura como a Shimu, que sozinha seria capaz de congelar todo o planeta. O vilão, ele só não contava com a possibilidade de alguém quebrar o seu cristal e assim libertar a lagartixa de gelo. Então, quando isso finalmente aconteceu lá no final do filme, resta o Scar King ser congelado por sua antiga aliada e logo depois o Kong chegar para partir o vilão em vários pedacinhos de gelo. Ah, mas será que se o Scar King tivesse em forma seria diferente? Ó, pessoal, mesmo que ele estivesse em forma, ainda ficaria difícil imaginar que esse vilão ele seria páreo pro Godzilla, mas certamente ele conseguiria derrotar o Kong com suas próprias mãos e não precisaria pedir ajuda para Shimu. Sem falar que na história contada pelo povo Eerie, é dito que o Scar King e o Godzilla eles já se enfrentaram no passado, mas o Rei dos Monstros ele apenas aprisionou o vilão em vez de acabar logo com a sua vida. Então pode ser que a razão para isso é que o tirano fosse um adversário bem mais poderoso que no passado o Godzilla não foi capaz de matá-lo. Tendo assim, o tempo realmente parece ter sido um fator determinante para o Scar King ser esse vilão pouco ameaçador que a gente acabou vendo em The Parry. Se a batalha mostrada no filme fosse o que ocorreu no passado entre ele e o Godzilla, é possível que a nossa impressão sobre o vilão fosse diferente. Mas isso é algo que infelizmente não tem como a gente saber. O que resta pra gente agora é torcer para que o próximo vilão do filme seja ainda mais poderoso e assim a gente consiga, né, ter aquela sensação de tipo realmente tem um perigo muito maior rolando. Algo que a gente não teve com o Scar King em Godzilla e Kong, o Novo Império. Mas agora, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Você também ficou com essa impressão que o Scar King era fraquinho no filme? Acha que ele poderia ter sido trabalhado de uma forma muito melhor? E qual é a sua opinião para que esse vilão tenha se tornado tão fraco durante o filme? Deixa todas elas aqui no comentário que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!